Bem-vindo de volta, meu companheiro, minha companheira de jornada rumo ao propósito. Estamos de volta aqui para um tempo cheio de inspiração, de desafio e de percepção, de descoberta. E estamos de volta nesse nosso bloco que eu estou chamando de bloco Eureka. Eureka é uma palavra grega que significa achei, descobri, entendi, caiu a ficha, captei. E estamos então na aula 2 e nós vamos falar bastante hoje, acrescentando um fundamento a mais sobre como descobrir o propósito é, de fato, encontrar o lugar de êxito. Eu usei a palavra sucesso, mas eu preciso dar o braço a torcer que a palavra sucesso, muitas vezes, como eu já falei, ela tende a parecer que nós estamos falando apenas da questão financeira. Mas eu quero dizer que a nossa percepção de êxito e de sucesso aqui é você cumprir cabalmente, de maneira completa, ampla, total, o seu propósito existencial. A razão extraordinária que te fez nascer, viver, respirar nesse planeta. Nós estamos chamando isso de sucesso. Então, descobrir o propósito, descobrir essa razão existencial é a chave para você encontrar também o seu êxito, o seu sucesso, que significa ter bons resultados, conquistar terreno, conquistar território, avançar, superar, manifestar, expressar aquilo para o que você veio à Terra e aquilo que você te fez existir. E o idealizador de tudo, o fabricante, que algumas pessoas, e eu acredito que certamente você, chama de Deus, essa entidade maravilhosa, cheia de bondade e de amor, esse idealizador de tudo, esse fabricante, deseja o seu sucesso. E nós falamos na aula anterior, eu quero pegar o gancho aqui com a aula anterior, que tudo que você olhar foi designado, e essa palavra designado vem da mesma raiz de desenhado, planejado, idealizado, sonhado para sucesso. Tudo que você vê. Então, esse fabricante, esse idealizador, ele não desenhou, não planejou, não fez vir à existência as coisas para que houvesse fracasso. Senão, seria muito incoerente. Se você olhar ao seu redor, tudo que existe, essa beleza extraordinária de cores, pássaros, tons, nuances, aromas, paisagens, rios, cascatas, oceanos, montanhas, relevos, toda essa maravilha do universo, as estrelas, a beleza dos astros, a harmonia completa dessa malha, tempo, espaço, toda essa harmonia foi desenhada para dar certo, para se sustentar, para andar em equilíbrio, para encontrar o lugar de repouso, para encontrar o lugar de harmonia, para encontrar o lugar de descanso, para encontrar o lugar de êxito. Então, é interessante que quando você olha finalmente então para si, e agora esse é o nosso ponto aqui, meu e seu, meu companheiro de jornada rumo ao propósito. Tudo que você precisa para ter completo êxito na manifestação do seu propósito existencial, como nós dissemos na aula anterior, está dentro de você e foi colocado, foi plantado, foi estabelecido pelo idealizador dentro de você em forma de potencial. E o fabricante te dotou com tudo, com todas as características que você precisa para o seu sucesso. E o seu sucesso testemunha acerca da imagem e do caráter do fabricante. Ora, muito bem, eu tenho aqui comigo um aparelho celular. Esse aparelho celular, ele
tem características que foram planejadas, desenhadas, estruturadas por engenheiros e foram testadas incansavelmente até que funcionassem com uma garantia mínima de estabilidade e de êxito. Quando finalmente esse produto foi lançado no mercado, ele foi lançado ligando o potencial do produto, a performance do produto, o propósito do produto com a imagem do fabricante ou da marca. Então você percebe que quando alguma indústria tem algum problema com algum produto, rapidamente eles recolhem aquele produto e fazem uma nova edição, superando aqueles problemas de funcionamento originais. E você vê muito isso no mercado de automóvel. Quando tem algum tipo de defeito de fábrica, especialmente aqueles defeitos que significam algum risco para o motorista, rapidamente aquele tipo de peça, aquele tipo de problema é publicado e eles recolhem e consertam, porque há uma conexão entre o produto e a marca, entre a imagem do produto e a reputação do fabricante. Então eu vou te falar uma coisa, sabe que o seu sucesso testemunha acerca da imagem do fabricante, do idealizador, do iniciador, do criador, e testemunha muito acerca do seu caráter, do caráter dele. Então, é corretíssimo nós dizermos que ele te idealizou para o êxito. Você não nasceu para fracasso. É incoerente pensar que o potencial que foi colocado dentro de você, dons, talentos, habilidades, tendências, inclinações, desejos, anelos, tempo, experiência, dons, somatória de influências, tempo de vida, oportunidades, conexões que você vai criar ao longo da vida, todas essas coisas juntas, esse potencial junto, não é coerente nós dizermos que todo esse alinhamento de coisas é para fracasso. Não faz sentido. Então, é correto dizer que o fabricante, o idealizador, ele dotou você com capacidade para êxito, para vencer os obstáculos, para superar os problemas, para crescer com as dificuldades, para ultrapassar limites, para vencer limitações objetivas. E aí nós caminhamos então para o nosso segundo conceito aqui. Abuso acontece quando você não conhece a finalidade, o propósito de algum produto e o utiliza para aquilo que ele não foi idealizado. Então, o que nós chamamos de abuso aqui? É você tentar ser o que não é. É você querer viver o que você não está talhado para viver. É você querer se tornar aquilo que você não nasceu para se tornar. É você adotar sonhos e aspirações de terceiros só porque é moda, só porque outros querem. É abuso você forçar alguém a viver sonhos de terceiros que não são os sonhos deles próprios ou dele próprio. E finalmente, então, o sucesso pode ser visto ao redor, como eu disse, de toda a natureza. Qualquer área que você analisar, que você visualizar, você vai perceber que o potencial está lá, instalado, estabelecido, para que haja sucesso, para que haja êxito, para que aquele produto, para que aquele ser, para que aquele animal, para que aquela vida prevaleça no habitat, no ecossistema, no ambiente onde ele foi colocado. Então, tudo que existe foi idealizado para o êxito. Você, inclusive. E vamos seguir aqui a nossa aula. Então, é natural
de todo ser humano desejar e buscar sucesso. Então, esse é o seu natural, eu não sei se você tem consciência clara disso. Você procura êxito, você procura sucesso. Você, desde a mais tenra idade, desde percebendo as circunstâncias ao seu redor e o ambiente de estímulos com seus pais, seus irmãos, com as pessoas com quem você foi convivendo à medida que a vida foi evoluindo, todas as circunstâncias, ou em todas as circunstâncias, a sua tendência é procurar o êxito, é procurar o sucesso, é procurar superar, vencer, aprender, adaptar, crescer, conhecer, ganhar. E é interessante que sucesso e fracasso, então, são previsíveis. Dá para prever o êxito de alguém. Dá para prever também o fracasso de alguém. Tudo baseado nesses mesmos princípios e leis naturais. Então, obviamente, quando você vê certas situações e o alinhamento de condições ali, e quem está fazendo, em que situação está fazendo e quais condições está fazendo, você já percebe que aquilo ali não vai terminar bem. Aquilo ali vai terminar num grande, estrondoso fracasso, que leva à frustração e assim por diante. Então, veja bem, há um alinhamento de leis e de condições e de potenciais para sucesso e para fracasso. Fracasso acontece quando você está usando o seu potencial naquilo que você não foi chamado e não nasceu para fazer, para viver e nem para manifestar. Então, sucesso e fracasso são resultado direto das suas escolhas. Então, veja bem, não é resultado da escolha do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, do seu chefe, do seu líder, da pessoa que te treinou. Então, veja bem, fracasso é resultado direto das suas escolhas pessoais. Por que falar isso é importante? Porque muitas vezes, quando nós culpamos terceiros e jogamos a responsabilidade de eventuais fracassos nas costas de outras pessoas, nós não assumimos responsabilidade para superar. Nós não assumimos responsabilidade para vencer os limites, para vencer os problemas, para aprender com as circunstâncias, para alinhar toda a experiência acumulada e numa segunda tentativa você fazer melhor, fazer mais alto, ir mais longe, pular mais alto, saltar numa distância maior. Então veja bem, é fundamental entender que todo o meu êxito e todo o meu fracasso só depende de mim mesmo. E aplicando para Vossa Senhoria, todo o seu êxito e todo o seu fracasso só depende de você. Não põe culpa em terceiros. Quando você coloca culpa em terceiros, quando você acredita a terceiros a responsabilidade pelo seu fracasso, você está colocando nas mãos de terceiros o seu destino. E é hora de nós entendermos que responsabilidade tem a ver com tomar as rédeas da minha própria vida. Se você não toma as rédeas da sua própria vida, das suas próprias escolhas e do seu próprio destino, a sua vida está nas mãos de terceiros. E aí há uma frase antiga que nós já ouvimos muito, né? Se você coloca a sua vida nas mãos de terceiros, não reclame das escolhas que fizeram em seu nome. Não reclame daquilo que você autorizou, não reclame daquilo que você permitiu. A responsabilidade é só sua, de mais ninguém. Se você deu a outros a prerrogativa de decidir no lugar da sua consciência, não culpe as pessoas e não culpe as circunstâncias por conta do seu fracasso. O seu fracasso é resultado unicamente do ato de escolha da sua própria vontade. Então isso é fundamental nesse processo de construir êxito e construir propósito. Você é o único responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. E nós já falamos isso, culpar os outros é colocar
nas mãos de terceiros o seu destino. Então há, portanto, um design, um alinhamento, um planejamento, um alinhamento de condições para que você tenha sucesso na sua vida, dentro do âmbito do cumprimento do seu propósito existencial. O seu sucesso só é garantido dentro do âmbito do seu propósito existencial. Lembra da história lá do microfone tentando ser chave de fenda e do clipe tentando ser microfone? Não vai dar certo. Então, você torna-se o que você escolheu. E isso é um ato da sua vontade. Então, é muito importante entender que o potencial que foi colocado dentro de mim é meu potencial. Todo potencial que foi plantado dentro de você para cumprimento de propósito é seu potencial. Então, cumpre exclusivamente a você mesmo utilizá-lo, aplicá-lo, desenvolvê-lo, conhecê-lo, treiná-lo, manifestá-lo. Não é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, exclusivamente sua, de mais ninguém. Então, enquanto nós não tomamos a rédea, conscientes de que a responsabilidade da minha vida é minha vida, eu vou sempre viver ao sabor dos solavancos do dia a dia e das surpresas que as pessoas vão trazer para mim e para você. Então, é hora de você adotar como princípio de vida que você vai tomar as rédeas das suas decisões para você mesmo. Você será o único responsável por elas. E sabe o que vai acontecer como resultado disso? Um senso de liberdade. É um senso, de certa forma, de responsabilidade, mas que vem também com uma alegria de liberdade. Eu senti que finalmente eu sou dono de mim mesmo. Eu sou dono do meu destino. Eu sou dono do meu futuro. Eu sou dono das portas que estão abertas e da escolha que eu faço de entrar por aquelas que eu escolho usar. E não entrar e não aceitar entrar e caminhar pelos caminhos que as portas não escolhidas estão propondo diante de mim. Então você é o único responsável por essa responsabilidade de escolher o seu próprio destino e desenvolver o seu próprio potencial. E aí, avançando então numa outra percepção da realidade, uma vez eu vi um grande líder comentando sobre isso, né? Qual é o lugar mais rico do mundo? E alguém então falou, é o Banco Central americano, porque tem ali centenas de toneladas de ouro. E outra pessoa fez outra resposta, até que aquele meu querido amigo e conhecido disse que o maior tesouro do mundo, na verdade, está dentro do cemitério. O cemitério é o lugar mais rico. Não tem comparação. Por que o cemitério é o lugar mais rico? Por que há verdadeiros tesouros lá? Porque há sonhos, visões, planos que nunca foram concretizados. Há invenções que nunca foram desenvolvidas. Há iniciativas, empreendimentos que nunca foram desdobrados. Tudo morreu e foi enterrado com seus autores. Livros que não aconteceram, poemas que não aconteceram, canções que não aconteceram, equações, projetos que nunca foram manifestos. Tudo está morto e enterrado e nós jamais os conheceremos. Por quê? Há uma questão só, porque eles foram abortados. Não se manifestaram, não vieram à existência. Então há uma questão então filosófica aqui muito profunda. Espera lá, mas não tinha potencial ali? Tinha. Espera lá, não tinha capacidade, não tinha possibilidades ali? Tinha. E por que elas não se manifestaram? Porque propósito não se tornou destino. O propósito precisa ser estabelecido, vivido, desenvolvido, manifestado para se tornar destino.
Então, da mesma forma, por que nós estamos falando de cemitério aqui? Qual que é a ideia mórbida por trás disso? Tem a ver com você, freguês. Tem a ver com o seu potencial extraordinário, com seus livros, com as suas equações, com as suas ideias, com as suas invenções, com seus poemas, com as suas canções, com as suas iniciativas, com as suas possibilidades, com as suas escolhas de empreender, de criar, começar, estabelecer, correr risco, abrir portas, entrar por elas, superar problemas, vencer dificuldades, cumprir batalhas, ganhar lutas. Tem a ver exclusivamente com você. Caso contrário, é mais um no cemitério, mais um sonho enterrado, mais uma poesia enterrada, mais um livro que não foi manifesto, mais uma canção que não foi composta, mais uma invenção que não foi registrada, mais uma empresa que não surgiu. Imagine se o Bill Gates não tivesse tomado a iniciativa de começar a Microsoft. Imagina se o Steve Jobs nunca tivesse começado a Apple. Imagina se o Tesla e o Edison nunca tivessem competido para o estabelecimento da corrente contínua e da corrente alternada. Imagina se tantos outros inventores não tivessem chegado onde chegaram. Eu te digo claramente, sem medo de errar, o mundo não seria o que é hoje. Eu quero te perguntar, e a sua parte? E a sua contribuição? E os seus dons, talentos, inteligência, percepção, capacidade, sensibilidade para ver, para medir, para entender, para se colocar, e a sua inteligência emocional, e a sua inteligência objetiva, e as suas capacidades que estão lá dentro de você, que nem foram desenvolvidas ainda, mas você sabe que estão lá. Sabe, eu quero perguntar, para onde você está levando isso? Você vai levar para o cemitério também? E eu vou te falar então, algo pior do que a morte. É uma vida sem propósito. É depressivo. Uma vida sem propósitos é deprimente. E eu vou te falar sem medo de errar. Tem muita gente vivendo depressão, experiência de depressão, porque não tem propósito mais. Porque já enterrou os sonhos, porque já enterrou o potencial, porque já desistiu de viver, porque já pendurou a chuteira. Eu quero te perguntar, é o seu caso? E você está fazendo esse curso, você está comigo aqui nessa jornada. Eu quero inspirar você, quero desafiar você, quero colocar ferramentas nas suas mãos, armas nas suas mãos. Eu quero colocar argumentos, eu quero abrir caminhos, limpar trajetórias para que você possa cumprir esses sonhos, esses ideais, esses propósitos que estão aí dentro de você, latentes dentro de você. Então, aquilo que não se manifesta no propósito vai se manifestar numa vida medíocre, frustrante, deprimente, melancólica, de fuga da vida, fuga do dia, fuga da oportunidade, fuga de cada manhã. Eu quero te falar, cada dia que nasce, o dia que nasce está proclamando para você de maneira palpável, existencial, objetiva, que a vida está te dando uma nova chance de recomeçar, de refazer, de reconstruir, de restabelecer, de se levantar no meio do caos, de se levantar no meio dos problemas, das dificuldades, dos reveses, das experiências negativas. Então, cada manhã que surge, o sol nasce, a vida está dizendo para você, em outras palavras, começou do zero, resetou-se a oportunidade, a página está em branco novamente, você pode reescrever a sua história. E eu quero te perguntar, você é daqueles que enterra potencial, é daqueles que foge da luta, é daqueles que trai o propósito e se acovarda diante dos problemas, ou você é aquele que escolheu tomar as rédeas do seu destino para si mesmo?
E de volta à pergunta mais central. Quando nós falamos de propósito, na verdade, propósito existencial é um grande porquê. Por que você vive? O que você está fazendo aqui? Qual o seu lugar nesse planeta? A que você veio? Qual a razão da sua existência? Então, a grande pergunta não é o que você faz, é por que você faz. A grande pergunta não é onde, com quem você trabalha. A grande pergunta é por que você trabalha, com que você trabalha. Por que você gasta os seus sonhos, as suas expectativas, as suas energias, o seu tempo, o seu dinheiro, as suas possibilidades, as suas prioridades com aquilo que você está gastando. Então, a pergunta do porquê, ela aponta diretamente para o propósito. E aí vamos aprofundar um pouco mais com essas 5 perguntas fundamentais. Nós temos 5 perguntas fundamentais. A primeira delas é: quem é você? Quem é você? O que que define você perante si mesmo e perante a vida e perante as outras pessoas com quem você se relaciona? Quem é você fala da sua identidade. O que caracteriza a sua identidade? E lembra que ao responder tudo isso aqui, nós estamos falando dessa nossa grande razão existencial. Então, falar da sua identidade é entrar fundo no seu potencial e naquilo que te distingue dos demais seres humanos que caminham e respiram sobre esse planeta. E eu vou te falar, a grande maioria das pessoas aí fora não sabem responder essa pergunta tão básica e tão crucial. Quem é você? Quem é você? Responde para mim, quem é você? O que te define? O que te distingue? Mas há uma outra pergunta também. De onde você vem? Qual a sua origem? E responder isso aqui, novamente, é algo muito filosófico. Porque se você acha que você é poeira das estrelas, isso vai estabelecer um tipo de comportamento diante do mundo, diante da vida, diante da sociedade e diante das demais pessoas. Se você acha que você é apenas o resultado da coincidência e dos trancos e barrancos da história, da matéria e do universo, se é só isso, se a sua origem é apenas pó, é apenas carbono, eu quero te falar que isso vai definir a sua resposta ética, moral e comportamental em relação a tudo. Você vai ter a tendência de achar a vida muito feia. Você vai ter a tendência de achar a vida muito sem propósito, muito sem objetivo. Então, definir a sua origem é fundamental para você definir a sua identidade. E a próxima questão, que é o seu propósito. Então, eu já disse isso e é preciso admitir aqui. Esse curso, ele todo tem uma percepção cristã da realidade, uma percepção existencial de que há um Criador, que há um ente inteligente. Não interessa aqui qual a sua corrente filosófica e religiosa, há um ente inteligente, há um designer inteligente e ele é a minha origem. E quando nós avaliamos isso aqui, é preciso ir fundo em algumas questões. Algumas pessoas acham que há um problema apenas na origem da matéria, né? O argumento do Big Bang. Mas, na verdade, nós temos 3 momentos-chave. É o momento em que o nada se tornou tudo. Em que o nada se tornou matéria. Tá bom, isso aqui é um primeiro momento muito problemático. Mas há um segundo problema
e um segundo momento muito problemático, que é quando a matéria se tornou vida. E nunca ninguém conseguiu criar vida em cima da matéria. Nenhum laboratório, nenhum cientista. Então, o segundo gap, o segundo blowing mind situation, a segunda situação que conflita é como a matéria se tornou vida. E o terceiro gap, o terceiro conflito é quando a vida se tornou consciente e nós entendemos que nós existimos. Isso somente o ser humano alcançou. Então você tem 3 momentos e definir então a sua origem nesse designer, nesse fabricante, e você fazer as pazes com isso e você alinhar e entrar em harmonia com a existência de um designer inteligente. Isso aqui é definidor para a sua vida, para o seu futuro. Então, não interessa aqui qual é a sua corrente religiosa ou filosófica. Esse não é o meu problema e não é a questão aqui desse curso. Mas eu quero jogar essa batata quente no seu colo, porque você vai ter que resolver isso. Você não consegue resolver a questão do propósito se você não resolver primeiro a questão da sua identidade, e não consegue resolver o problema da identidade se você não resolver a questão da sua origem. Agora, quando você está em harmonia com esse ente inteligente, que muita gente chama de Deus, então você entrou no trilho, no alinhamento de encontrar um lugar de harmonia, de descanso, de equilíbrio existencial na sua vida. Então, qual é a sua origem? De onde você vem? Você precisa ter isso claro para você mesmo. E essa resposta é uma resposta sua, eu não posso dar para você. Eu não posso responder isso no seu lugar. Eu só posso fazer a pergunta. E eu repito, de onde você vem? Qual a sua origem? E aí, a terceira, que é a nossa questão central aqui nesse curso. Por que você está aqui? Ei, o que você está fazendo aqui, cara? Oi, o que você veio fazer nesse planeta? Alô? Qual o porquê de você ser você? Já falamos um pouco sobre isso na outra aula. Por que você é filho de quem é você, de quem você é filho? Por que você nasceu onde nasceu? Por que você fala a língua que fala, tem a cultura que tem, recebeu as influências desse ambiente capitalista, católico, ocidental, sul-americano que você recebeu? Por que você existe nesse momento da história e não há 480 anos atrás? Por que você não nasceu daqui a 300 anos no futuro? Por quê? Por que você está aqui? Então, ao responder a questão da identidade, da origem, você vai responder também a questão do propósito. Entendi por que eu estou aqui. Entendi por que a vida me deu o que me deu. Entendi por que eu falo as línguas que falo. Entendi por que me formei nas faculdades que eu me formei. Eu estou jogando tudo isso aí no seu colo para você. Eu entendi o porquê eu aprendi o que eu aprendi. Entendi o porquê eu sofri o que eu sofri. Entendi o porquê a vida me levou a ter as marcas que eu tive, a superar o que eu superei. Entendi. Porque tudo isso é um bolo que foi aplicado dentro de mim e se chama potencial para eu finalmente ser o que eu vim para ser. Realizar o que eu vim para realizar. Manifestar o que eu vim para manifestar. Conquistar o que eu vim para conquistar. Estabelecer o que eu vim para estabelecer. Então veja bem, propósito é resultado dessas outras coisas. Não está isolado. E aí você vai perceber que potencial está intrinsecamente amalgamado com propósito. E potencial é a somatória de tudo que foi colocado à sua disposição para você viver o seu
propósito existencial. Então, potencial é inteligência, potencial é dom, potencial é talento, potencial é habilidade, potencial é experiência, potencial é influência que você recebeu, potencial é cultura, potencial é acesso, potencial são oportunidades, portas abertas, potencial é influência que você recebeu de outros, potencial tem a ver com tempo de vida, que nem você sabe quanto é. Eu pergunto, quantas décadas virão à sua frente? Quantas décadas estão diante de você? E é muito importante você perceber que a somatória dessas coisas vai estabelecer para onde você vai, qual é o seu destino final. E quando nós falamos então aqui de destino, nós estamos falando de cumprimento do propósito. Nós estamos falando de desenvolvimento potencial para cumprimento do propósito, para que finalmente o destino seja real, palpável, visível. Aquilo que era só um sonho se tornou realidade. Aquilo que era só uma visão que te alegrava quando você sonhava, quando você anelava, quando você aspirava, agora é materializado. Você você pega, toca, mede, vê, interage com a realidade que se tornou então materializada, tangível, palpável. Não era, agora é. Não tinha, agora tem. Não experimentava, agora experimenta. Não possuía, agora possui. Então veja bem, destino é a concretização final do seu potencial. E caminhando então nessa veia filosófica e um pouco mais profunda, para onde você vai, fala do desfecho da sua existência. Qual é a última parada de trem? Qual é a chegada final? Qual é a linha de chegada? Isso aqui nós vamos mexer lá mais para frente quando a gente falar sobre legado. E isso aqui é muito sério, porque essas 5 questões falam, então, resumidamente, da sua origem, do seu propósito e das suas peculiaridades. Essas coisas juntas distinguem você, causa distinção. O que significa isso? Você é diferente de qualquer outra pessoa que jamais pisou nesse planeta Terra. E nós temos aí milhares de anos de civilização humana sobre o planeta Terra. E neste momento nós temos mais de 8 bilhões de pessoas. Nenhuma delas é igual a você. Então essa distinção que torna você uma pessoa única é aquilo que te identifica. Então, identidade está ligado àquilo que te distingue das demais pessoas. Identidade é aquilo que é só seu. É interessante, nós temos aqui um documento, né? Um documento de identificação expedido pelo Estado brasileiro. Está aqui a minha identidade. E essa identidade me distingue. Ninguém no planeta tem a mesma impressão digital, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma data de nascimento, o mesmo lugar de nascimento, a mesma expressão de face que eu tenho. Ninguém. Então, na verdade, identidade é aquilo que dá distinção e torna você alguém único. E por que nós estamos falando disso? Porque essa coisa única que faz você ser você é aquilo que vai te levar a cumprir o seu propósito existencial mais nobre, profundo e elevado. E eu quero, então, terminar por aqui a nossa aula de hoje e quero encorajar você a ir fundo nessa percepção. E aí no nosso material de apoio, no material escrito, a gente dá alguns links
eu ofereço aí para você, no nosso material escrito, nas nossas apostilas, alguns outros textos que você pode ler e aprofundar a sua percepção desse nosso assunto. E meu companheiro, minha companheira de jornada rumo ao propósito, nos vemos então logo logo na nossa próxima aula. Até lá!